Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A curva característica de um gerador é representada na figura a seguir. Determine a força eletromotriz do gerador e a intensidade da corrente de curto-circuito e a resistência interna da bateria. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar do seguinte conceito. Para a gente identificar a curva característica de um gerador, né, a gente tem que a equação do gerador é U é igual a E menos RI. DDP do circuito é igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do circuito. Tá? Nota que isso aqui é uma função do primeiro grau. Logo, esse gráfico vai ser uma reta. Mas note que, se o coeficiente angular, que é o menos R, ele é negativo, é uma reta decrescente. Tá? Então, a curva do gerador, ela vai ser feita, né, o gráfico da curva do gerador, ela vai ser feita de forma que eu vou ter nos eixos x, y, U por I. Tá? Então, lembre o seguinte, como eu gosto de dizer, a curva característica do gerador é dado por um gráfico U por I. U por I, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, U por I. Aonde a reta, ela vai ser descrita pela equação do gerador. Agora, note o seguinte, quando a gente tem a corrente elétrica zero, a minha DDP, ou seja, o meu E, vai ser exatamente a força eletromotriz do gerador. Então, guarda isso, tá? Esse ponto aqui vai ser exatamente o ponto onde eu vou ter a força eletromotriz do gerador. Quando a DDP for zero, tá? A minha corrente elétrica vai ser o máximo que o gerador suporta, ou seja, a minha corrente de curto-circuito. Beleza? Então, isso aqui é importante a gente lembrar. Então, voltando à questão, a letra A que é a força eletromotriz do gerador. A força eletromotriz do gerador vai ser exatamente esse cara aqui. Então, a força eletromotriz do meu gerador vai ser de 4 volts. Beleza? Aí ele pergunta, qual é a intensidade de curto-circuito? A intensidade de curto-circuito, que a gente chama por ICC, é 5 amperes. E aí ele pergunta qual é a resistência interna da bateria. É só eu usar essa relação aqui, ó. ICC é igual a eletromotriz divididos pela resistência interna do meu gerador. Então vai ficar o quê? Resistência interna é eletromotriz divididos pela corrente de curto-circuito. Então, isso aqui vai ser o quê? Eletromotriz, 4 volts. Corrente de curto-circuito, 5. 4 divididos por 5 vai me dar 0,8 ohms. Beleza?